Vou pedir para você abrir a sua Bíblia lá no livro de primeiro livro dos Reis. Capítulo 17. Primeiro livro dos Reis, capítulo 17, versículo 1 ao 7, diz assim: Então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Retira-te daqui e vai para o oriente, esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão, e há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão, e os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. E sucedeu que, passado dias, o ribeiro se secou, porque não tinha havido chuva na terra. Amém, irmãos? Amém, queridos? Queridos, essa palavra, essa semana eu andei meditando nessa palavra, até mandei uma mensagem para algumas pessoas, mandei no grupo da igreja sobre esse texto. Esse texto fala, irmãos, de crise. Esse texto fala de um momento em que Deus resolveu agir com juízo sobre a terra. Deus, ele estava muito triste, Deus estava muito indignado com a postura de Acabe, o rei Acabe, que estava ali vivendo vamos dizer assim, não apenas vivendo em idolatria, mas levando o povo também a ser um povo idólatra, adorando a Baal, adorando a Astarote, que eram os deuses da sua mulher Jezabel. Acabe, na realidade, era um homem que tinha o título de rei, mas quem governava ele era a mulher dele. Então todos os deuses da sua mulher Jezabel, os deuses sidônios, eram os deuses que Acabe passou a adorar. E Deus, irmãos, se indignou, levantou Elias. É interessante, irmãos, que a gente não tem um relato assim da história de Elias. Apenas diz que Elias era um morador de Tisbé, que era uma cidade de Gileade, e de lá Deus trouxe Elias com uma missão: ir até Acabe e dizer: Acabe, por causa da postura de vocês, porque vocês não têm levado a minha vontade a sério, vocês estão tratando a minha vontade como se elas fossem insignificantes, vocês estão me tratando como se eu não fosse Deus nessa terra. Então, com Baal, sem Baal, eu vou dizer uma coisa para você: não vai chover durante anos nessa terra, não vai cair chuva na terra. E aí o que acontece? Gado vai morrer, plantação vai morrer, enfim, mas essa será a minha ação sobre a terra. Só que nesse cenário, vamos dizer assim, de ausência de chuva e de consequente seca na terra, diz a palavra de Deus que Deus pegou Elias e o mandou para o ribeiro de Querite, que fica em frente ao Jordão, e ali ele sustentou Elias, irmãos, aproximadamente 2 anos. Você não vê isso no texto, mas você vai estudar. É praticamente 2 anos que Elias fica ali naquele ribeiro, bebendo a água do ribeiro. De manhã os corvos traziam para ele pão e carne, e de noite os corvos traziam para ele outra vez pão e carne. Irmãos, o que Deus quer que eu diga para você, igreja, nessa noite? O que Deus mandou dizer para você nessa noite que veio esse culto de libertação? Que em tempos de crise, que em tempos de aflição, Deus entra em cena na vida dos seus servos como Deus da provisão e da providência. Assim como a crise chega, assim como a aflição chega, assim como as dificuldades chegam, muitas vezes trazendo dor, trazendo sofrimento, quando a aflição chega, Deus também chega junto, trazendo provisão e providência. Então, se tem chegado a aflição na sua vida, saiba de uma coisa: Deus também tem chegado na sua vida.
Não é só os problemas que chegam, não é só as dificuldades que chegam, Deus também chega junto, né? Quando a dificuldade começou a se espalhar sobre a terra, diz a palavra de Deus que Deus chegou-se a Elias e falou com Elias e orientou Elias e levou Elias para um lugar onde Elias pôde estar guardado e protegido diante da situação de calamidade, diante da situação de pestilência, diante da situação de adversidade que estava sobre a terra. Isso nos mostra, irmãos, que quando Deus Ele trata com toda a terra, porque a terra está em pecado, Ele está indignado com os pecadores, com os ímpios, com os injustos, e Ele está tratando com todo mundo, o justo também sofre com o injusto. Você já ouviu aquela frase assim que muitas vezes o certo paga pelo errado? Quem já ouviu essa frase aí? E muitas vezes é assim, irmãos, né? Nós estamos vivendo um tempo onde nós ligamos a televisão, fala de pandemia, é coronavírus, é gafanhoto, né? São outras coisas que estão acontecendo. A gente vê que as calamidades elas estão aparecendo, aí cada um olha de um jeito, né? Os cientistas falam, não, mas isso não é normal, porque é um vento que vem lá do deserto do Saara, sempre trouxe, mas dessa vez aumentou, a coisa ficou mais acentuada. Ou seja, cada um vê de um jeito, né? Irmãos, cada um tem a sua visão dos problemas, mas a palavra de Deus nos mostra que se nós temos olhos espirituais, a gente consegue perceber que se tudo isso está acontecendo junto, é porque realmente Deus está permitindo um tratamento sobre a terra. Ou seja, estão vindo dias difíceis sobre a terra, né? É doença, olha, todo mundo de máscara, né? A gente não tem liberdade hoje para abraçar mais as pessoas, a gente não tem liberdade para reunir um grupo de gente na nossa casa e ficar à vontade, a gente não tem liberdade, irmãos, para muitas coisas nós não estamos mais fazendo hoje, como nós fazíamos em janeiro, em fevereiro, por exemplo, há poucos meses atrás. Parece que a liberdade ela está sendo tirada, né? Aí a hora que você fala assim, puxa, o negócio já está complicado, aí aparecem uns gafanhotos aí, né? Que eu nunca vi falar de praga por aqui de gafanhoto, mas aí já tem praga de gafanhoto. Aí você olha lá em Tocantins, os gafanhotos passaram por lá e comeram lá lavoura de milho, mandioca, enfim, está acontecendo, irmãos, está acontecendo. Então eu vejo que quando Deus Ele quer tratar com o pecado do homem, com a autossuficiência do homem, com o orgulho do homem, irmãos, com a idolatria do homem, Deus permite situações duras virem sobre a terra. Porém, para aqueles que servem a Deus, para aqueles que servem ao Senhor, para aqueles que estão fiéis ao Senhor no tempo de crise, o Senhor permite ele passar pelas dificuldades, pelos problemas que estão acontecendo, mas debaixo de um cuidado especial de Deus. Ou seja, tem pandemia à nossa volta? Sim ou não, irmãos? Tem gafanhoto por aí à nossa volta? Tem, não chegou aqui, mas tem por aí. Mas se chegar, eu quero dizer uma coisa para você, com pandemia, com coronavírus, com praga de gafanhoto, com praga de poeira, que estou até falando de uma poeira que está vindo por aí, pode vir o que vier, você vai passar por tudo isso debaixo de um cuidado especial de Deus. Porque no meio das dificuldades, Deus sabe guardar os seus. É isso que esse texto está dizendo para nós. No meio de toda aquela adversidade, Deus guardou Elias. Deus levou Elias a um lugar de repouso. Deus levou Elias a um lugar de provisão. Deus levou Elias a um lugar de refrigério. E é isso que eu quero dizer para você, querido. No meio de tanta situação difícil que está acontecendo à sua volta, tem um lugar de refrigério para a tua vida. Tem um lugar de provisão de Deus para a tua vida nesse tempo. Então você fala, mas pastor, eu não fiz nada para merecer pandemia. Você não fez, mas tem muita gente que fez. Mas pastor, por que eu tenho que passar por isso? Porque você mora no planeta Terra. Não tem como Deus tratar com a Terra e tirar você e colocar você num outro planeta. Você faz parte do ecossistema do planeta. Você faz parte da sociedade, onde as pessoas que estão desenvolvendo aquilo que desagrada o coração de Deus estão ali operando, governando, e você faz parte de tudo isso. Então você tem que entender que quando Deus trata com todos, Ele trata com o justo também. Porque, irmãos, até Elias passou pelas dificuldades, até Elias enfrentou aqueles problemas todos.
ele não tinha nada, ele não tinha feito nada para merecer seca, mas ele também passou pela seca. Ele também enfrentou a dificuldade, ele também enfrentou a ausência de chuva, ele também teve que ficar, de certa forma, confinado num lugar só. Para pensar, né? Elias teve que ficar 2 anos no ribeiro de Querite, não podia ir para outro lugar. Primeiro, porque Acabe estava procurando ele. Acabe, depois que recebeu o recado que Elias deu para ele, e a chuva não vem mais, o que Acabe fez? Falou: mata esse Elias, procura ele. Só que o pessoal não conseguia achar Elias, ninguém conseguia colocar as mãos em Elias, o inimigo não conseguia tocar em Elias. Eu quero dizer para você, querido, o inimigo vai te procurar, mas não vai te achar, porque o Senhor vai te esconder. O Senhor está escondendo você, o Senhor está guardando você, assim como o Senhor guardou Elias das mãos de Acabe, assim o Senhor tem nos preservado nesse tempo. O inimigo, irmãos, com certeza ele não se alegra, o inimigo com certeza, irmãos, ele se ira contra aqueles que estão fazendo a vontade de Deus. Como Acabe ficou irado com Elias, assim também Satanás está irado com aqueles que estão passando pela luta, passando pela dificuldade, mas continuam servindo a Deus. Eu quero perguntar para você aqui nessa noite: está passando pela dificuldade? Quem está passando pela dificuldade? Levanta a mão. Quem está passando por lutas? Pode levantar a mão aí. Fica tímido não. Você está passando por luta. Agora eu vou fazer outra pergunta: você está servindo a Deus? Quem está servindo a Deus? Amém. A sua atitude de servir a Deus desperta ira no coração do inimigo, e o inimigo muitas vezes intenta contra nós, mas não prevalece, porque o Senhor nos guarda, o Senhor nos protege, o Senhor nos dá livramento, o Senhor nos mantém seguros. Assim como Deus proveu na vida de Elias em meio a uma situação de crise, entenda, Deus não tirou a crise, Deus não mandou chuva só sobre a vida de Elias, não. Elias, ele teve que passar pela crise, ele teve que passar por aquela situação que Deus estava tratando com todo mundo, mas no meio daquela situação havia um cuidado especial de Deus para com ele. É isso que eu quero dizer para você nessa noite. Deus quer que você saiba que Deus está cuidando de você, Deus está cuidando da sua vida, Deus está cuidando dos seus negócios, Deus está cuidando da sua saúde, Deus está cuidando da sua família, Deus está cuidando da sua casa. E muitas vezes a provisão sobre você vai vir de onde você não imagina, porque o Senhor que guarda os seus, Ele cria métodos diferentes e até sobrenaturais para suprir a vida dos seus servos. Elias foi sustentado por corvos, irmãos, né? Eu fico imaginando como é que é esse negócio. Os corvos vinham e traziam carne e pão para ele todo dia. A Bíblia não fala de onde que era esse pão, só fala que eles levavam. A Bíblia não fala de onde que era essa carne, só fala que eles levavam a carne. A gente fica imaginando, tem muita coisa que a gente fala assim: Deus não fala de onde é, mas Deus não precisa dizer, Ele só precisa trazer. Amém? Deus não tem que explicar para você de onde vem, Deus não tem que explicar para você a fonte, Ele só tem que trazer na tua mão e dizer: filho, não questiona, não pergunta, apenas receba o meu cuidado. Porque muitas vezes nós, como crentes, a gente tem aquela mania de querer entender as coisas nos mínimos detalhes, e na realidade Deus está falando: não quero entender, então somente creia, então somente acredite que eu sou Deus na sua vida. Irmãos, de notícia ruim já basta a televisão todos os dias. Se você vem à casa de Deus, você tem que vir para ouvir algo que vai colocar no teu coração esperança. E a esperança que vem de Deus, a esperança que vem do agir de Deus em favor da sua vida. Porque hoje, a cada dia que passa, as pessoas estão mais sendo induzidas a ficarem isoladas, a ficarem presas, achando que essa é a solução para todos os seus problemas. Irmãos, é necessário nesse tempo a gente ter um cuidado, guardar um certo isolamento, sim, mas não podemos deixar que isso crie uma neurose na vida da gente. Eu estou vendo gente neurótica já,
com essas questões, não está dando nem para conversar direito mais com determinadas pessoas, porque elas estão saindo da realidade. Irmãos, nós temos que enfrentar as dificuldades com coragem, a coragem que vem da fé. Coragem não é ausência de medo. Coragem, irmãos, é você passar pelo medo, mas de maneira controlada. Entender que existe o problema, mas também entender que existe um Deus que caminha com você para te ajudar a vencer o problema. Existe um Deus presente na sua vida. Deus não te salvou e te deixou solto aí no mundo. Deus te salvou para andar com você. Deus te salvou para que você ande com Ele. Diz a palavra de Deus que Deus cuidou de Elias, e Deus colocou Elias ali naquele ribeiro e manteve ele ali. Mas diz a palavra de Deus também que houve um momento em que o ribeiro secou. Diz também que o ribeiro secou, até o ribeiro que Deus havia preparado para Elias secou, irmãos. Isso quer dizer que o fato de eu ser um servo de Deus, uma serva de Deus, o fato de eu ser uma pessoa de Deus não vai me impedir de passar pela experiência de ver o ribeiro secar. Às vezes o ribeiro vai secar. A situação que estava ruim, de repente ela fica um pouco mais ruim. E Deus permite. Nossa, pastor, mas Deus permite? Deus permite, irmãos. Às vezes Deus permite. Deus permite o ribeiro secar. O que é o ribeiro? Era a fonte das coisas mais essenciais e vitais para a sobrevivência de Elias. Era a fonte de água, né? Uma pessoa aguenta até ficar alguns dias sem comer, mas uma pessoa aguenta ficar dias sem beber água, irmãos? Não fica. Jesus, quando foi para o deserto, ele ficou 40 dias sem comer, mas ele bebeu água. A Bíblia não diz que Jesus ficou sem tomar água. A Bíblia diz que ele ficou sem comer, sem se alimentar. Irmãos, a água é essencial, é vital. Às vezes o nosso ribeiro seca. Às vezes o nosso ribeiro é um emprego que a gente tinha e de repente perde. Às vezes o nosso ribeiro, irmãos, era vamos dizer assim, uma condição que a gente tinha e que Deus havia dado, e de repente aquela condição de repente não tem mais. Secou o ribeiro. E agora, o que fazer? O ribeiro secou. Irmãos, muitas vezes Deus permite que o ribeiro seque. Sabe por quê? Para ensinar para a gente que a fonte que nos sustenta não é o ribeiro. A fonte que nos sustenta é o Senhor. Às vezes o ribeiro seca porque a gente está ficando muito dependente do ribeiro, porque a gente está confiando demais no ribeiro, porque a nossa segurança passa a estar muito firmada no ribeiro. E aí Deus fala, agora o ribeiro vai secar também. Aí a gente é obrigado a reconhecer que o único apoio que a gente tem é o Senhor. Querido, eu quero dizer para você, se o seu ribeiro secar, não se apavore, você ainda tem o Senhor contigo. Você tem o Senhor na sua vida. Irmãos, muitas vezes o ribeiro seca, e nós precisamos aprender, irmãos, que a nossa segurança não pode estar no ribeiro. A nossa segurança tem que estar no Senhor. Por quê, irmãos? Porque o ribeiro, uma hora vai secar. Uma hora vai secar. Tudo que é, irmãos, fonte de sustentação da nossa vida, que é desse mundo, uma hora pode acabar. Uma hora pode secar. Mas os celeiros celestiais nunca secarão. As provisões da graça de Deus nunca acabarão. Elas são permanentes e eternas. O ribeiro secou, mas a provisão da graça de Deus ainda estava sobre a vida de Elias. E o que Deus disse para Elias? Esse plano, o plano A, que era o ribeiro, ele se encerrou, porque o ribeiro secou. Mas não fique triste, porque quando um plano se fecha, eu já tenho outro preparado para te sustentar. Amém, irmão? O que Deus disse para Elias? Secou o ribeiro aqui, mas já tem uma viúva lá em Sarepta te esperando, pode ir para lá.
Porque eu sou Deus que faço planos de bênção para a vida dos que me servem. Eu quero dizer para você, querido, quando um plano se fechar, Deus já tem outro montado para você. Porque o nosso Deus é um Deus de planos, planos abençoadores. Deus fez um plano para tirar o povo do Egito. Sim ou não, irmãos? E o que ele usou? Pragas. Quantas pragas ele mandou sobre o Egito? 10 pragas. Mas ele tirou o povo do Egito e levou o povo para o deserto. Mas ele queria fazer o povo chegar na terra prometida, um lugar de bênção, uma terra que emana leite e mel. Mas entre, irmãos, o anúncio da promessa e o cumprimento da promessa, tinha um deserto no caminho. O que eu quero dizer para você, querido? Que entre a promessa de Deus e o cumprimento da promessa de Deus na tua vida, existem desertos que você tem que atravessar. Existem desertos que você tem que passar por eles. Nem Jesus foi livre do deserto. Por que Deus vai livrar você? Por que Deus vai livrar a mim? Irmãos, entre a promessa e o cumprimento da promessa tem um deserto, e nós temos que atravessar, nós temos que enfrentar esse deserto, nós temos que passar por ele. Irmãos, Deus tinha um plano, o plano era de bênção para o povo, mas muitos não chegaram ao fim e ao cumprimento daquele plano, porque no meio do caminho murmuraram. Sim ou não, irmãos? Fala para o seu irmão aí, não murmure, irmão. Diz a palavra de Deus que muitos murmuraram, e aqueles que murmuraram ficaram no meio do caminho. Muitos reclamaram, muitos olharam para trás e quiseram desistir do plano de Deus, também ficaram no meio do caminho. Por isso que a palavra de Deus diz: aquele que põe a mão no arado não pode olhar para trás. Se Deus te chamou, a direção é uma só, para frente. Se você ficar olhando para trás, o que significa olhar para trás? Significa que você ainda está apegado às coisas da velha vida. Significa que você ainda está apegado aos pecados, aos prazeres pecaminosos, às coisas negativas da vida que você tinha que ter abandonado. Isso significa olhar para trás. Então, quando você anda com Jesus, essas coisas precisam ficar para trás. E você tem que avançar para conquistar as que estão adiante de você. Deus é um Deus de planos. O plano do riacho secou, mas Ele trouxe um outro plano, o da viúva. Vai para lá. E Elias foi. E eu imagino que Elias chega, ele vai caminhando. Eu imagino que ele vai pensando assim: vou chegar na casa dessa viúva, ela deve ser rica, deve ter um banquete lá montado para mim, deve ter lá uma botija de água bem gelada, deve ter lá um churrasco já feito para mim. E aí de repente ele chega na casa da viúva e ele encontra lá uma mulher catando uns gravetos. E aí ele diz assim: mulher, eu vim em nome de Deus, prepara para mim um bolo. E ela fala: eu sei que o Senhor é um homem de Deus, porém eu estou aqui catando uns gravetos para preparar um bolo, para que eu e meu filho possamos comer, e depois de comer nós vamos morrer, porque nós não temos mais nada. Eu fico imaginando, irmãos, a cabeça de Elias, porque Deus fala para ele: vai lá para a casa da viúva, porque lá ela vai te sustentar. Ele chega lá e a viúva está lá triste, desesperada, depressiva, com um pouquinho só de farinha e azeite para fazer um bolinho só, que dá para ela e para o filho dela comer, e pronto. O que isso nos ensina, irmãos? Que muitas vezes com Deus a gente não tem que esperar tudo pronto. A gente tem que estar preparado para ajudar aqueles que o Senhor colocou na nossa vida a aprontar aquilo que Ele quer nos entregar. Você não vai ganhar tudo pronto. Às vezes você vai ter que trabalhar para que aquilo que Deus quer te entregar venha.
eu quero casar e meu casamento eu quero já tudo pronto. Não, às vezes é dentro do caminhar, a esposa e o marido compreendendo um ao outro, é que o casamento vai se tornando uma bênção à medida que um ajuda o outro, que um apoia o outro. Não tem nada pronto às vezes. Às vezes nós temos que participar daquilo que Deus vai fazer para que tudo fique pronto. Elias chega lá, não tinha nada pronto, porque ele fazia parte do milagre que Deus queria fazer ali. E o que acontece? Deus fala no coração dele, para que ele diga àquela mulher que a farinha da panela dela e o azeite da botija dela não iriam acabar, iam se multiplicar. Mas aquela mulher teria que fazer primeiro o bolo para ele, servir primeiro a ele e depois pensar nela. O que isso quer dizer, irmãos? Que muitas vezes Deus, no meio da crise, Ele quer ver se Ele encontra no nosso coração generosidade. É muitas vezes pegando o pouco que a gente tem, compartilhando o pouco que a gente tem, que a gente vai receber o muito que a gente não tem. Porque Deus, muitas vezes, Ele exige de você, no momento em que você acha que você não pode fazer mais nada. E muitas vezes é ali que Deus está dizendo: você pode, faça e eu vou te abençoar. Às vezes, querido, é naquele momento que você já olha assim e diz: mas eu tenho tão pouco, o que eu tenho é tão pouco, é tão insuficiente. Mas Deus fala: pegue esse seu pouco e com esse seu pouco me sirva, porque com o pouco que você colocar nas minhas mãos, eu vou transformar esse pouco em muito na sua vida. É isso que Deus espera de nós. Às vezes você fala: mas a minha fé é tão pequena. Use essa sua fé pequena para servir a Deus, e você vai ver que coisas grandes virão através da sua fé pequena. Às vezes você fala assim: nossa, mas eu tenho tão pouco recurso. Pegue esse pouco recurso que você tem e use ele com sabedoria para a obra de Deus, e você vai ver que esse pouco vai se tornar muito nas suas mãos. É uma questão de fé. Nós não podemos ficar olhando para a crise e dizer: não, mas eu estou em crise, eu não posso fazer nada. Pode sim. Apesar da crise que você está passando, pela fé você pode servir a Deus com o pouco que você tem, e Deus vai servir você com o muito que Ele tem. Mas Ele vai provar o teu coração. Ele vai provar para ver se você tem fé na crise. No meio da crise você tem fé no poder dele, ou no meio da crise você tem medo, e o que move a tua vida mais do que a sua fé é o medo que a dificuldade tem imposto sobre você. No meio da crise nós temos duas alternativas, irmãos: ou nós deixamos que o medo imposto pelas circunstâncias governe a nossa vida, ou nós deixemos que a nossa fé no nosso Deus governe a nossa vida, para que a gente possa receber das mãos dele os milagres que Ele tem para nos entregar. Nessa noite, quem é você no meio da sua crise? Quem você tem sido no meio da sua dificuldade? Às vezes Deus une as pessoas na crise para que elas possam se ajudar, e se ajudando elas possam ser abençoadas. Então nessa noite, aprenda a fazer a leitura do que Deus está fazendo na sua vida no meio da sua crise. Deus é Deus de provisão, Deus é Deus de providência. Então nesse momento eu quero que você fique em pé.